o devedor usa a conta bancária da sua companheira e do seu irmão para se exonerar, né, de alguma penhora. Então ele não utiliza de uma conta bancária em nome próprio. Ele utiliza de uma conta bancária em nome da companheira ou dos irmãos. Como comprovar isso, né? Como comprovar aqui esse artifício, esse ardil por parte do devedor que não usa sua própria conta bancária, né? Ele usa uma conta bancária terceirizada. Bom, não é uma situação fácil de ser comprovada, claro, mas nós temos alguns sistemas aqui que podem facilitar a produção dessa prova no caso concreto. Primeiro, você vai ter que comprovar aqui que esse devedor mantém uma união estável com a sua companheira. Então, que ele tem uma relação de união estável com a companheira, já que o argumento é esse, ele utiliza a conta bancária da companheira para fazer as suas movimentações financeiras. Você vai ter que comprovar que ele vive em união estável, que ele tem ali essa convivência. Ou, se ele usa a conta do irmão, você vai ter que comprovar aí essa relação de parentesco entre o devedor e a pessoa que é apontada como sendo o seu irmão, e é em nome do irmão que ele utiliza essa conta bancária. Veja, quando alguém se utiliza de uma conta bancária de um terceiro, nesse caso aqui a companheira ou o irmão, para que ele faça movimentações financeiras, para que ele possa fazer lá depósitos, saques, transferências bancárias, né? Muito provavelmente ele tem que ter uma autorização, uma procuração da pessoa que outorgou essa conta em seu favor, né? E aí a gente pode se utilizar de alguns sistemas que o Poder Judiciário tem convênio para buscar elementos de provas nesse sentido. Como, por exemplo, o sistema CCS-Bacen. Esse CCS-Bacen pode ser um grande aliado do credor que é diligente e pretende identificar uma fraude patrimonial aplicada pelo devedor. E a utilização das contas de terceiro bancárias é uma fraude uma fraude patrimonial para não garantir a dívida exequente. E o que esse sistema faz? Esse sistema, ele permite identificar os vínculos que existem entre os CPFs. O CPF do devedor, o CPF da companheira e o CPF do irmão do devedor, através de um sistema desse CCS-Bacen chamado relacionamento. Dentro desse sistema relacionamento, ele apresenta dados de movimentação, né, de relacionamento entre esses CPF. Inclusive, se há outorga de procuração de um em favor do outro, né? Se há essa troca de procuração de um em favor do outro, esse sistema identifica os vínculos entre duas ou mais pessoas, e a partir da identificação desse vínculo é possível aprofundar a investigação para descobrir lá o laranja, para descobrir lá o testa de ferro, né, como são chamadas essas pessoas que emprestam, né, as suas contas, o seu nome, né, para aquisição de bens, enfim. Há essa possibilidade dentro desse sistema de relacionamento do CCS-Bacen, né? Ele vai indicar o CPF em que há relacionamento, o início e o fim desses relacionamentos entre essas pessoas. Inclusive, ele consegue identificar as procurações que foram outorgadas um em favor do outro e também as movimentações bancárias entre eles. Então, isso pode ser um indicativo aqui dessa fraude para frustrar a execução, tá bom? A utilização de contas bancárias em nome de terceiros. Da mesma forma que é possível se utilizar o Cisbajude. O Cisbajude também é possível você fazer a identificação das movimentações, né?
das transferências bancárias de uma e de outra conta, da onde o dinheiro partiu, para onde o dinheiro chegou, tudo isso fica registrado no Sisbajude também. E lá tem também um sistema do Sisbajude que analisa toda essa movimentação, que analisa os extratos bancários, que analisa os extratos de cartão de crédito. Enfim, você consegue aí ir ligando os pontos para detectar essa fraude patrimonial, tá bom? Então aí não tem jeito, tá? É só com a cooperação do juiz. Então você tem que fazer um pedido fundamentado no dever de cooperação do juiz para que ele se utilize do CCS-Bacen e, em casos mais específicos, do Sisbajude. No Sisbajude há a quebra do dever bancário, né, do sigilo bancário. Lá no Sisbajude há. Então o pedido tem que ser mais fundamentado. No CCS-Bacen não, porque o CCS-Bacen não identifica valores nas contas. Ele identifica as movimentações, mas não os valores, ok? Então é mais tranquilo, Quando há necessidade de quebra de sigilo bancário, como por exemplo o Sisbajude, aí o fundamento é a Lei Complementar 105 de 2001. Lá na Lei Complementar você fundamenta esse pedido para produzir essa prova, fundamenta também no seu direito fundamental de produzir a prova, artigo 369, na sua impossibilidade de ter acesso a esse sistema e na cooperação do juiz, né? Se utilize aí do artigo 6º do CPC, que trata da cooperação. A parte não tem acesso a esses dados, a não ser com a cooperação do juízo. E como a parte tem o direito fundamental de produzir prova, 369, você requer que o juiz coopere na produção dessa prova através dos sistemas CCS-Bacen e o Sisbajude, ok? São dois sistemas aí diferentes.